mas nem ainda estes creram. E finalmente apareceu os 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhe os seus rostos as suas incredulidades e dureza do coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Sente-se aí, dando glória a Deus. Queridos, estamos diante de um capítulo que se trata da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Observamos neste texto que Jesus tinha sido crucificado. Ele tinha enfrentado o açoite, ele tinha enfrentado as humilhações da vida, a vergonha da cruz. E mediante a esses acontecimentos, observamos que Jesus vai aparecer para Maria Madalena, mulher essa aonde o Senhor expulsara demônios dessa mulher. Mulher essa que, quando teve um encontro com Jesus, a sua história mudou. E quando ela se depara com Cristo Jesus, a Bíblia diz que Cristo vai dar um comunicado a esta mulher. Observe no texto, ela foi a primeira mulher a se encontrar com Cristo ressuscitado. E ele diz: mulher, avisa para os meus que eu irei encontrá-los. Jesus comunica, e é interessante, queridos, que quando ele traz esse comunicado, ela sai em direção, e o texto vai dizer que ela vai em direção daqueles que estavam tristes, ela vai em direção daqueles discípulos que estavam angustiados. E quando ela comunica àqueles discípulos, eles não creem. O desespero era tão grande, a tristeza era tão grande, que eles não creram segundo o testemunho de Madalena. E você vai ler no versículo de número 14, que Jesus vai se apresentar diante da incredulidade e dureza de coração daqueles discípulos. Observe, querido, que eles não creram. No momento crucial, eles eram testemunhas oculares. Se Jesus fizera milagres, eles estavam. Se Jesus ressuscitava mortos, eles estavam. Mas no momento de desespero, eles se esqueceram da promessa. E agora Jesus se apresenta a esses discípulos tristes, angustiados, a ponto de querer desistir, a ponto de abandonar a sua chamada, a ponto de entregar tudo aquilo que eles tinham aprendido. E Jesus se apresenta durante da dureza do coração daqueles homens. Observe, muitas pessoas já entraram para o Evangelho achando que o Evangelho era mídia, achando que o Evangelho era status, achando que o Evangelho era só milagres. Mas no momento de pressão, nem todos permanecem fiel. No momento de pressão, nem todos permanecem na palavra. Mas quando nós olhamos esses discípulos tristes e angustiados, com a pressão sobre o seu rosto, com a pressão sobre a sua vida, e nós se deparamos nos dias atuais, quando o crente está tomado sob pressão, ele fica desanimado, ele fica querendo parar. E a primeira coisa que uma pessoa que está tomada sob pressão, pastor, é querer parar, é querer entregar. Mas Jesus se apresenta para aquele discípulo dizendo: eu estou convosco até a consumação do século. Eu quero te dizer nessa noite que você não está sozinho. Ele está se apresentando diante da incredulidade de muito para dizer: eu ressuscitei para te salvar. Aleluia. Quem canta ele essa noite, ele ressuscitou. Quem canta ele essa noite, então glorifica.
Eles saíram de Jerusalém e foram indagando um com os outros e dizendo: já é o terceiro dia, era necessário que ele ressuscitasse, mas já é o terceiro dia, isso não aconteceu. Eles ainda tinham no seu rosto, na sua mente, aquela imagem de Cristo crucificado, Cristo ensanguentado. Eles se esqueceram que ele disse que ele iria voltar. Eu quero te dizer uma coisa: não se esqueça que Jesus deixou uma promessa, que ele iria voltar, e ele vai voltar, e vai arrebatar a sua igreja. Só quem vai subir com Jesus na mão, e glorifica o nome do Senhor Jesus. Eles iam indagando: já é o terceiro dia, que vai acontecer? E Jesus se apresenta no meio daqueles homens e abre as escrituras e mostra para ele que era necessário acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa: no meio da caminhada vai acontecer muitas coisas, no meio da caminhada vai acontecer muitas decepções, vai acontecer muitas frustrações, vai acontecer muita tristeza, mas Jesus estava com eles no caminho de Emaús. O que você quer dizer com isso, pregador? Que no meio da caminhada Jesus, ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou só. Amigos te abandonaram, pessoas te desprezaram, mas Jesus não te despreza e não se esqueceu da promessa que ele vai fazer no meio da tua família. Eu estou cheio de Deus para te dizer aqui essa noite que ele ressuscitou. Eles estavam como se não enxergassem. Aí a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando eles chegam em Emaús, Jesus vai fazer de conta que vai passar direto. E eles vão dizer: olha, fica conosco, já é tarde. E quando eles se sentam na mesa, que é um sinal de comunhão, porque quem se assenta na minha mesa tem comunhão comigo, porque quem tem comunhão com Cristo tem visão, quem tem comunhão com Cristo vê as coisas. Sabe, meu querido, muitas pessoas dizem para você: você é espiritual demais, você quer ser santarrão demais, mas não, é porque quem tem comunhão tem visão, quem tem comunhão tem visão, quem tem comunhão tem visão com o Senhor Jesus. Ei, tem crente aqui que tem unção, meu pastor, eu posso sentir. E o que é unção? É porque é unção e outro não são, é porque um tem e outro não tem. Essa igreja na Fonte de Belém tem a presença de Deus. Meu Deus, o que está acontecendo na Fonte de Belém nessa noite é espiritual. Quando Jesus vai partir o pão, a Bíblia diz que eles começaram a enxergar que era Jesus Cristo de Nazaré. E o que é mais importante no meio desta mensagem é que já tardia, pastor, já era tarde. As feras do campo poderiam pegar aqueles homens, mas eles não executam. Eles regressaram para Jerusalém cheio da presença. Eles foram para Emaús decepcionados, tristes, murmurando. Mas quando eles tiveram um encontro com Jesus, eles regressaram para Jerusalém. Jesus está dizendo essa noite: volta para Jerusalém, meu tempo. Volta para Jerusalém, volta a adorar, volta a buscar, porque a minha presença está te esperando aqui essa noite. A presença do Eterno está te esperando. Meu Deus. Diante daqueles discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Que é isso, pregador? Eles não estavam querendo desistir, eles não estavam querendo entregar os pontos. Mas você tem que entender uma coisa nessa mensagem: mesmo que você tenha pensamento de querer desistir, Jesus não desiste de você. Mesmo que você tenha pensamento de querer parar, Jesus não vai deixar você parar, porque Ele tem uma promessa para realizar sobre a tua vida. Jesus não desiste de você.
se o projeto ainda está de pé. Desistir, porque se ele tem algo novo para descer sobre a tua vida, tem algo novo para descer sobre a tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: quem foi que disse, Satanás, que você vai parar? Quem foi que disse que você vai deixar de pregar? Quem foi que disse que você vai deixar de louvar? Abre a tua boca essa noite para ele entender que a chamada continua. Aleluia! Qual é a raiva do inimigo? É saber que um dia o crente está bem fraquinho, mas no outro dia ele está cheio do Espírito Santo. O inimigo disse: eles vão ficar em Emaús, mas o Espírito de Deus vai buscar ele lá. Porque tem dia que nós se acordamos dizendo assim: hoje eu não vou mais, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não vou mais para aquela congregação. Mas quando dá 6 horas, pastor, o Espírito Santo toca e diz: eu não posso parar, porque a presença de Jesus vem me buscar. Você não veio aqui porque quis, é porque você sabe que aqui você sente a presença do Espírito Santo, a comunhão de estar com os irmãos, sentindo a presença. Tem uma geração que está dizendo que não precisa ir para a igreja, mas nós somos a geração que vai continuar com fogo, 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 fogo. Tem fogo aqui, tem fogo no altar do Senhor aqui, e não vai se apagar. É o Espírito Santo que está te movendo. Aleluia. Jesus tinha um projeto específico, um propósito para realizar na vida daqueles discípulos. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos: vocês se levantarão e realizarão projetos. Vocês se levantarão e farão a diferença. Jesus está dizendo para ele: a pressão não pode parar vocês, a perseguição não pode parar vocês, as calúnias não podem parar vocês, a tua família não pode parar vocês, as acusações do inferno não podem parar vocês. Por quê? Porque vocês foram escolhidos para um propósito específico do céu. Senhor da glória, oh Espírito Santo. Jesus estava dando uma ordem para aqueles discípulos. E que ordem é essa? É para que eles se movimentassem. Jesus estava dizendo para os discípulos: meu discípulo, eu tenho algo para você dizer. A obra não tem progresso se você não trabalhar. A obra não tem progresso se você ficar voltando para trás. A obra só tem progresso se você se unir e anunciar as boas novas. Jesus estava querendo dizer nas minhas palavras, vou dizer logo: vai se levantar fofoqueiro? Vai se levantar caluniador? Vai se levantar contendendo? Vai, mas não vai te parar. Jesus está dizendo uma coisa para eles: se vocês permanecerem de pé, vocês serão um instrumento para a libertação de cativos. Porque o diabo tem raiva da igreja, porque a igreja é instrumento para a libertação de cativos. Jesus está te chamando para uma movimentação específica, Senhor. Jesus está te chamando porque Jesus veio para aplacar a fúria do adversário. Ele veio para impedir as obras do inimigo. Essa noite eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: continua perseverando. E qual é a garantia? Qual é a garantia de eu continuar? É essa: que Ele ressuscitou. Muitos até hoje não acreditam, mas quem está aqui no altar, quem está aí embaixo, já vivenciou o sobrenatural de Deus. E quem vivenciou
está cantando aquele hino. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Essa noite o Senhor está te chamando para um propósito específico nesse lugar, e só vai permanecer se a igreja se unir e dar as mãos e marchar. O projeto vai ser concluído, pastor. O ministério vai se terminar naquele lugar, pastor, porque a igreja está unida. A igreja Fonte de Belém vai crescer, e o nome de Jesus vai ser glorificado no que chegar. Eu não gosto muito dessas coisas não, mas olha para o meu canto lá e disse: o projeto de Deus vai se cumprir na tua família. O propósito de Deus vai se cumprir na tua casa. Não para, não desista, porque Jesus te escolheu. Há um propósito de Deus para você aqui essa noite. A casa é dele. A casa é dele, quem manda é ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Mediante a esse projeto, Jesus deixa o projeto da sustentabilidade. E quais são os projetos da sustentabilidade que sustentam a igreja? São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse evangelho tem dado sustentabilidade à igreja do Senhor Jesus. E como é? Esse projeto é como se fosse uma cadeia com 4 pilares, aonde Jesus ele é o centro. Jesus é o centro da palavra. Jesus é o centro nas senhoras. Jesus é o centro na igreja. Jesus é o centro nos obreiros. Aonde Jesus for o centro, vai ter progresso. Aonde Jesus for o centro, meu pastor, tem avanço. Quer ver uma palavra avançar? Fala de Jesus. Quer ver uma igreja avançar? Fala de Jesus. Quer ver um ministério crescer? Fala de Jesus. Então essa noite vamos parar de falar das pessoas e vamos falar de Jesus para a igreja.